Olá pessoal, tudo bom? Vou falar hoje de um livro que vai gerar polêmica e talvez problemas para mim. Espero que não gere problemas para mim. E para evitar chateações e problemas, antes de falar do livro e do autor, eu vou fazer um pequeno preâmbulo nesse vídeo. Mas eu vou primeiro mostrar o livro aqui. Tá aqui. Brasil, Colônia de Banqueiros, do Gustavo Barroso. Tá? Gustavo Barroso. É um livro de um livro de 1900 e caramba, deixa eu ver aqui, acho que é 1934, eu acho, mas eu vou confirmar aqui, né, para não falar besteira. Se eu achar, né, porque tá difícil de achar. Onde é que tem a data desse livro? Caramba, não tem aqui? Deve ter, né? Não tem. Eu acho que é 1934, mas eu queria ter a data certa para passar para vocês. Peraí, deixa eu procurar aqui na internet rapidinho. É isso aí, Brasil, Colônia de Banqueiros, é de 1934. 1934. É isso aí. Então, vou fazer um pequeno preâmbulo. Gustavo Barroso, bom, Gustavo Barroso nasceu em 1888, morreu em 1959, viveu 70 anos, 70 com 71 anos. Gustavo Barroso é um autor extremamente polêmico, controverso e que vai dar margem a muita chateação nesse vídeo, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo. Ele foi um autor, um dos autores mais prolíficos do Brasil. Ele escreveu cerca de 130 livros, entre romances, ensaios e tudo mais. Ele foi muito precoce, ele foi para a Academia Brasileira de Letras com pouca idade, com 40 anos. Ele foi militar, foi professor, foi um monte de coisa, foi jornalista, foi um monte de coisa, trabalhou em um monte de coisas. Escreveu inclusive um livro polêmico chamado A História Secreta do Brasil, que é um livro dificilmente, que você acha com muita dificuldade em sebos. Quando você acha só em sebo e custa uma pequena fortuna. Eu não sei agora se são 4 ou 6 volumes. É extremamente raro de você achar. Ele escreveu muita coisa. Ele foi uma das principais atividades dele, que ele foi membro do movimento integralista. O movimento integralista, às vezes, ele é confundido aqui no Brasil como movimento nazista ou como movimento fascista. O movimento integralista em si, ele não é, ele tinha um pouco mais, de semelhança com o fascismo do que com o nazismo. Mas ele não era exatamente nem fascista nem nazista. Ele era um movimento muito mais nacionalista, né? O integralismo meio que acabou com a ditadura Vargas, né? Que prendeu e perseguiu muitos integralistas. Foi um movimento que durou muito pouco, mas ele ele não era essencialmente de cunho fascista nem nazista. Ocorre que o Gustavo Barroso era um dos membros, um dos membros da direção do movimento integralista. E o Gustavo Barroso, não o movimento integralista inteiro, o Gustavo Barroso era assumidamente antissemita. Ele tinha aversão a judeus. Ele era realmente, então, nesse sentido,
O Gustavo Barroso, não integralismo, de novo estou fazendo a ressalva. O Gustavo Barroso era membro do integralismo, mas ele era um antissemita, ele era um cara que tinha preconceito e tinha ódio aos judeus, a palavra certa é essa. Então, obviamente que nesse particular, o Gustavo Barroso se assemelhava ao nazismo, que o nazismo também perseguiu e matou os judeus. Então, feito esse introito, seguindo um pouco mais sobre o Gustavo Barroso, ele também, por conta desse antissemitismo, por conta dessa bronca que ele tinha com os judeus, ele traduziu para o Brasil um livro chamado Os Protocolos do Sábio do Sião, que é uma verdadeira bobagem. É um livro apócrifo, um livro que não tem autor. Escrito no século XIX, se eu não me engano, onde narra uma suposta conspiração mundial dos judeus para dominar o mundo. Esse livro foi confeccionado por russos. Eu não vou me aprofundar nesse livro porque não vale a pena. Ou seja, é uma bobagem falando de conspiração judaica para dominar o mundo. Se vocês olharem se vocês olharem o noticiário do dia a dia, vocês vão ver que Israel é atacado pelo mundo inteiro. Ele é atacado pela esquerda, ele é atacado pelos árabes, ele é atacado por qualquer jornalista, sempre que tem uma encrenca ali, Israel e Palestina, 90%, 95% da mídia é sempre contra Israel, apesar de grande parte dos donos da mídia serem judeus, porque quem faz as notícias não são os donos dos meios de comunicação, são os diretores de redação, são os secretários de redação, são os editores, que são em sua maioria pró-árabes, né? Então, esse Protocolos do Sábio do Sião é uma grande besteira, é uma grande bobagem, é um livro que não vale nada. E por ser um livro que demonstra uma suposta conspiração judaica para dominar o mundo, o Gustavo Barroso se interessou por ele e fez a tradução desse livro para o português, o que foi um desserviço para o Brasil. A gente tem tantos livros maravilhosos que foram lançados no exterior, de autores muito bons que nunca foram traduzidos, e aí pega uma besteira dessa apócrifa e traduz para o português. Uma perda de tempo, de recurso e de bom senso, enfim. Então, feitas essas ressalvas, falar agora deste livro aqui, Brasil, Colônia de Banqueiro. É um livro raro também, difícil de achar. Você só acha em sebo e custa caro, tá? Já vou adiantar que custa caro. O que se trata esse livro? Ele mostra, é um livro eminentemente, ele tem esse livro serve para duas coisas. Primeiro, ele mostra os empréstimos que foram feitos para o Brasil durante 100 anos, de 1828 a 1928. Ou seja, 100 anos de empréstimo. Então aqui está documentado todos os empréstimos feitos para o Brasil, desde o Brasil Império até o Brasil República. Então vai dizer os valores e quanto a gente pagou de juros, quais foram as taxas, as negociações e tudo mais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que o Brasil, durante esses 100 anos, foi colônia de exploração de banqueiros, porque o que a gente pagava de juros para os empréstimos que a gente fazia era um negócio assombroso. Além de serem juros muito altos, tinha algumas taxas que eram absurdas. Às vezes você pegava, o empréstimo era de 1 milhão, vamos dizer assim, 1 milhão. Só que você recebia só 800, porque, por exemplo, 20% ficava como taxa do banqueiro. A taxa do banqueiro para conceder um empréstimo. E aí, sobre esses 800, você ia pagar, sei lá, em 30 anos, com juros de X por ano, que no final desses juros, 1 milhão que você 1 milhão nominal que você recebeu 800, você chegava a pagar, sei lá, 5 milhões, 6 milhões. Isso é o que acontece com todos os empréstimos. Não é só empréstimo de banqueiros europeus e americanos para o Brasil. Toda a América Latina viveu disso. Porque simplesmente não havia dinheiro. Então,
Como é que você constrói a infraestrutura do país? Como é que você constrói as coisas? Você precisa de empréstimo. Se você não tem dinheiro, você precisa de empréstimo com bancos. Todo mundo sabe disso. Até nós que somos pessoas físicas sabemos disso. Se a gente precisa de dinheiro, a gente tem que emprestar com o banco. E a gente sabe que se a gente pegar 1 milhão com o banco, daqui 10 anos, se a gente for pagar juros, a gente vai pagar 5 milhões para o banco. Você pega um e paga 5, ou paga 10, dependendo dos juros. Então a gente sabe que banqueiro é isso. Então eu falei que esse livro ele tem duas funções. A primeira é mostrar esses juros que a gente pagou durante o tempo todo. É um livro, nesse sentido, é um livro extremamente chato, porque assim, é dados, né? O empréstimo do ano tal, pegamos tanto, taxa tanto. Então, assim, chega uma hora que você fala, porra, mas é só isso, né? Então, de qualquer maneira, é um documento. Isso está registrado, está baseado, obviamente, em documentos. E isso é uma verdade. A gente sabe que é uma verdade e não tem nenhuma mentira aqui nesse livro. Agora, durante todo o processo de construção desses números, o autor aproveita para dizer que os banqueiros que exploraram o Brasil durante esses 100 anos eram banqueiros é, judeus. Ou seja, a teoria dele é a seguinte, é que o Brasil foi colônia de banqueiros, como está aqui, mas na verdade o Brasil foi colônia de banqueiros judeus. E porque ele tem a teoria de que os judeus dominam o mundo, os judeus são os donos do mundo. É que é a mesma teoria do que veio daquele livro idiota lá dos protocolos dos sábios do Sião. Então, só que nesse próprio livro, alguns dos empréstimos que ele cita aqui foram feitos por casas bancárias não controladas por judeus. Inclusive algumas nem eram europeias, algumas eram americanas. Então, o que demonstra simplesmente o seguinte: a gente sabe que os banqueiros são os donos do mundo. Os banqueiros são os donos do capital especulativo, do capital financeiro, que domina pelo menos todo o Oriente, todo o Ocidente. O Oriente é um outro mundo. Estou falando do Ocidente. A gente sabe que o Ocidente é dominado pelos banqueiros. A questão é o seguinte: nem todo banqueiro é judeu e nem todo judeu é banqueiro. Se você for fazer um empréstimo aqui no Bradesco, no Itaú, o Bradesco e o Itaú não são bancos de judeus. Se você fazer empréstimo no Banco do Brasil, na Caixa Federal, são bancos públicos, também não são bancos de judeus. Você vai pagar a mesma quantidade de juros que você fizer no Banco Safra, por exemplo, que é um banco de judeu. Então, o problema são os banqueiros, mas eles não são necessariamente judeus. Eles cobram juros altos porque eles são banqueiros, não porque eles são judeus. Entendeu? E nem todo judeu é banqueiro. Então você não pode dizer que existe uma conspiração judaica nesse sentido. Então tem algumas coisas. Então, e ele fica fazendo aquela pregação, que os banqueiros, que eles arrancam a nossa carne, os judeus e tal. Bom, se você abstrair esse ódio contra os judeus que tem, que é típico do Gustavo Barroso, porque ele era anti-judeu, então tá claro. As informações são muito interessantes, são muito precisas. Se você quiser saber a quantidade de dinheiro que o Brasil recebeu e teve que pagar de juros, ou se você quiser saber como é que funciona esse esquema de empréstimo de juros de banqueiros para países, tá muito interessante aqui. Você tem uma documentação excelente. Basicamente o livro todo falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Por exemplo, aqui, ó. Estudamos o empréstimo de 1829. Carlos, deixa eu ver aqui. Recebemos tal. Não, deixa aqui, isso aqui não está bem. Bom, recebemos 2.233, aqui é contos de réis, né? 2.233, pagamos de juros 6.858. Custou 9.322, ou seja, para você receber 2.233, no final você pagou 9.363, quase 4 vezes mais. Tem alguns empréstimos que estão em libras, tem alguns empréstimos que estão em dólares, enfim. E ele mostra aqui que com a proclamação da República as coisas não mudaram. O Brasil teve que ficar praticamente ano a ano tomando dinheiro dos banqueiros, porque o Brasil simplesmente não tinha infraestrutura. Ele veio de uma colônia.
Quando foi feita a independência, ainda quando foi feita a independência, o Brasil ainda teve que pagar uma indenização para Portugal por conta da independência. Então o Brasil se endividou ainda mais. E não tem jeito, se você, para você sair do nada, você tem que começar de algum lugar. Para você começar de algum lugar, você precisa pegar dinheiro emprestado. Isso mostra da onde que vem a nossa dívida externa, né? Ela não começou agora, ela começou 200 anos atrás, né? Então, se você quiser ter um pouco de conhecimento sobre esse processo, então esse livro é extremamente interessante. Na parte final, inclusive, ele mostra não só o que foi tomado de juros pelos países, mas também pelos estados e pelos municípios, porque os estados brasileiros também tomavam dinheiro no exterior, o que fez também a dívida dos estados. E alguns municípios também tomaram dinheiro no exterior. No final tem uma tabela dizendo quanto cada estado pegou, quanto cada município pegou. Aí você tem aqui, ó, várias. Não dá para ver direito, né? Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa mais de perto. Não dá, mas assim, são várias tabelas, né? Ah, deixa eu ver se dá para pegar alguma coisa. Acho que não, né? Mas ó, são várias tabelas com números comparativos. Mapa dos empréstimos dos municípios em libras, por exemplo, aqui, ó. As dívidas que o estado que mais, o país, o município que mais tomou empréstimo foi o Rio de Janeiro, com 14 milhões de libras. Esses 14 milhões de libras custaram 34 milhões e 400 mil libras. Depois vem o município de Belém. 3 milhões 352 mil libras custaram 10 milhões de libras. São Paulo tá aqui embaixinho. São Paulo pegou só 750 mil libras e esse empréstimo custou 2 milhões 370 mil libras. Tá certo? Então é só são dados, né? Isso aqui é estatística, que ele compilou esses dados, os anuários, e escreveu esse livro mostrando. Ele pegou esses empréstimos, que é um fato verídico, que realmente aconteceu, e ele aproveitou para montar num livro em que ele utilizava esses empréstimos feitos ao Brasil para justificar uma dominação, uma teórica dominação de banqueiros judeus sobre o Estado brasileiro, sobre o país do Brasil. É isso, o livro é isso. Ele é interessante pelo seu valor histórico, e se você abstrair esse ódio do autor pelos judeus, tem algum material bem interessante aqui dentro, tá? Ele diz aqui, ele faz tem algumas coisas que ele fala que eu nem vou repetir aqui. Mas em suma, ele diz que o Brasil foi durante esses 100 anos colônia de banqueiros, principalmente dos banqueiros Rothschild, que isso é fato agora que eu vou dizer. Os banqueiros Rothschild foi a maior casa bancária da Europa, pelo menos do século XVIII, XIX, foi a maior casa bancária da Europa. A fortuna deles, daquela época, estimada a valores de hoje, seria de trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o homem mais rico do mundo aí, que fica entre o Helú, que é o mexicano, Bill Gates ou Warren Buffett, mas assim, fica em torno de 50 bilhões de dólares, né? A fortuna do homem mais rico do mundo fica em torno de 50 bilhões de dólares. A fortuna dos Rothschild, na época, se fosse convertida a valores atuais, seria de trilhões de dólares, ou seja, pelo menos 20 vezes mais do que o homem mais rico do mundo hoje. Então, para vocês terem conta do domínio que foi a casa Rothschild na Europa. É óbvio que hoje em dia ela não tem mais o poder que ela tinha antes. Eles continuam extremamente fortes, mas eles não são mais meio que os monopolistas daquela época. Não eram monopolistas porque tinha concorrente. Tanto é que se você ler esse livro, você vai ver que em várias fases do nosso país, né, dos contratos de empréstimo, muitas vezes o empréstimo não foi feito com os Rothschild, foram feitos com casas bancárias concorrentes, europeias e algumas americanas. Então já não existia monopólio. O que existia é que eles eram os mais fortes da Europa, não que fossem monopólio total.
Então acho que é isso. Tá? O que eu tinha para dizer é isso. Já fiz as devidas ressalvas que deveria fazer. Eu não vou falar mais sobre integralismo, porque é um movimento que hoje em dia não serve a mais nada. Tá? O que eu tinha que falar é a ressalva a respeito da diferença entre o pensamento integralista e o pensamento de um dos seus membros, que é o Gustavo Barroso, eu já fiz. Então é isso, tá bom? Se vocês gostaram, dedinho para cima. Se vocês não gostaram, dedinho para baixo. Se quiserem mandar se quiserem, na verdade, se quiserem não, se quiserem se inscrever no meu canal, tem uma opção de você inscrever-se no canal e escolher para receber todas as atualizações. Nesse caso, o YouTube vai te mandar um e-mail toda vez que eu subir um vídeo para o canal, te avisando. E lembrando que esses vídeos que eu faço aqui são pequenos drops, pequenas demonstrações das minhas aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu contato, meu e-mail de contato, tá bom? Uma saudação e até a próxima.